pessoal, hoje a gente vai refletir um pouco sobre antropologia e cultura. E dentro dessa temática, a gente vai falar sobre um termo da teoria africana que está se difundindo muito em nosso meio, que é o Ubuntu. O que é o Ubuntu? É uma teoria que podemos dizer que é a teoria do nós. Teoria do nós. O que isso significa? Isso significa que, diferentemente das outras culturas, onde se tem um desejo de independência, a teoria do nós vai buscar uma necessidade de uma interdependência entre os seus indivíduos, entre os indivíduos daquela comunidade. Por isso que nós podemos falar que a teoria do Ubuntu, para buscar um termo muito comum em nosso cotidiano, em nossa cultura, seria meio que para o cristianismo o termo de comunhão. Ou seja, temos tudo em comum. Como nós sabemos, os cristãos, no início de sua comunidade, tinham tudo em comum. Ou seja, não tinha uma individualidade, um individualismo. As individualidades certamente existiam, mas não existia um individualismo, aquele sentimento de posse das coisas, de posse dos bens. Então, o Ubuntu ele vai nos direcionar para justamente esta interdependência entre os seus indivíduos. Interdependência, ou seja, ninguém é uma ilha, ninguém consegue sobreviver sozinho. Todos nós dependemos um do outro e essa dependência faz com que nós sejamos, nós tenhamos este desejo de Ubuntu. Infelizmente, a nossa cultura busca muito o individualismo, prega muito a concorrência, a competitividade. O Ubuntu ele vai na contramão de todos esses termos quando ele busca que o sujeito, a partir da sua individualidade, das suas características individuais, busque aquilo que é bom para o grupo, que é bom para todos da comunidade. Isso é que é o Ubuntu. Nesse mesmo sentido, a gente pode perceber que há uma diferença muito marcante também nesta teoria, que é a questão do dualismo. Uniformidade versus unidade. Podemos colocar assim. Uniformidade versus unidade. Por quê? O que a nossa sociedade ocidental prega muitas vezes é a uniformidade. Todo mundo precisa ser igual, todo mundo precisa ter as mesmas características, precisa seguir um padrão. Diferente do termo unidade, que é o termo a qual o Ubuntu se inspira. Ou seja, todos são um, com as suas características, com as suas diferenças, com os seus limites, mas faz parte de um todo, faz parte de uma comunidade como um todo. Então, o termo unidade está muito presente, muito próximo desta corrente filosófica do Ubuntu. Nesse sentido também,
a gente precisa compreender a necessidade de uma valorização destes termos, uma valorização dessas correntes. Por quê? Porque é a partir daí que nós vamos conseguindo mudar algumas questões culturais que já estão muito arraigadas em nosso meio, que já estão meio que enraizadas. E a partir daí nós vamos conseguindo mudar. Por exemplo, a questão do racismo. A gente sabe que o racismo é fruto de um processo histórico, podemos dizer assim. Mas, se por um lado o racismo é fruto de um processo histórico, por outro, a tolerância também ela pode ser desenvolvida deste mesmo processo histórico. Por quê? Porque ambos racismo como tolerância, elas fazem parte do que a gente chama de cultura. E a cultura, ela é modificável. A cultura, ela é adaptável. Então, se no processo histórico nós temos hoje ainda muito presente as marcas do racismo, deste etnocentrismo europeu, eurocêntrico, a tolerância pode ser um dos caminhos que nos leva a vencer essas questões culturais históricas fruto do racismo. Então, a análise, o debruçar sobre esses termos, sobre esta filosofia africana, sobre todas as questões culturais que envolvem a nossa cultura brasileira principalmente, porque tem grandes influências tanto dos indígenas como dos africanos, nós percebemos que ao valorizar essas questões culturais, nós temos um processo de modificação histórica, de modificação desta cultura etnocêntrica europeia branca. Então, é a partir daí que nós vamos conseguindo modificar a nossa cultura, porque a cultura ela é modificável. A cultura ela não é um dogma inquestionável. A cultura ela modifica conforme o tempo. Então, essas questões raciais que nós presenciamos hoje, ela pode ser transformada. Essas questões podem ser transformadas a partir de uma reflexão mais apurada dessas questões culturais desses povos, buscar em outras culturas, em outros povos, em outros meios, este elo que liga toda a comunidade, porque é a partir daí que nós vamos compreendendo que não existe raças, que não existe esse sectarismo entre os povos, mas todos nós fazemos parte de uma mesma comunidade humana. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu termino por aqui essas questões, esse apanhado muito rápido das questões antropológicas e culturais da filosofia africana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado da aula. Fica aqui o meu abraço e um desejo de felicidade a todos e que todos nós possamos fazer parte dessa cultura do Ubuntu, que é fazer parte deste mesmo ambiente. Todos nós somos um e todos nós estamos neste mundo para o outro e também para ser ajudado por este outro. Que toda essa filosofia africana possa nos ajudar a ser pessoas melhores, a ser pessoas capazes de enxergar o outro além das suas questões culturais e raciais.